Oi, gente! Vamos conversar um pouco sobre a importância de pequenos passos, seja em qual área for da sua vida. Porque às vezes a gente fica sempre assim, ó, pensando ou aguardando um evento grandioso ou uma coisa assim espetaculosa. Nem sei se essa palavra existe, mas assim, algo grande que a gente fica aguardando acontecer para então fazer a diferença aqui na percepção, né? Para que então isso seja visível para todos, inclusive para mim. Mas olha a importância, né? E eu acredito que você já viu aí na sua experiência a importância assim, ó, de pequenas atitudes, pequenos passos, pequenas correções. Sei lá, talvez em alguma coisa aí na sua casa, algum ajuste que você precisou fazer, né? Eu lembrei agora, me veio à mente assim, as costureiras antigamente, quando eu era mais jovenzinha lá e a gente levava as roupas para as costureiras. E às vezes ela fazia um pequeno ajuste na roupa e a roupa ficava ótima, sabe? Parecia que a roupa estava ou larga aqui embaixo, ou larga aqui em cima, ou muito isso, ou muito aquilo, ou muito justa. E aí ela fazia um pequeno ajuste, ou ela soltava ali, né, uma pensa, que nem falam, né? As costureiras devem saber bem qual que é essas expressões. Soltava uma pensa ali e pronto, a roupa ficava ideal. Então percebe que são pequenos ajustes que quando eles são feitos, fazem toda a diferença. E quando vários desses ajustes eles vão sendo feitos, e aí a gente pode ver aquilo como um todo. Por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes a gente não valoriza, sabe? É uma atitude que você teve, uma postura que você tomou, um posicionamento que você tomou diante de alguém. A gente fica assim sempre se diminuindo, né? Achando que, isso foi insignificante, porque essa ideia ainda de erro, que eu sou inadequado, que o que eu falo ninguém dá atenção, ou o que eu faço não tem menor importância, ainda dentro dessa menos-valia, a gente fica assim fazendo, né, avaliando isso, nos avaliando o tempo todo. E isso acaba sendo prejudicial, porque aqueles avanços, aquelas coisas que nós já fizemos e que a gente já fez assim, decisões, escolhas que favoreceu não só a questão espiritual, né, aqui sobre a espiritualidade, mas na sua vida, em qualquer área. Então, olha onde Jesus ele convida para essa postura que ela precisa ser reconhecida e validada por nós mesmos. Hoje, nós estamos na lição 213, que está revisando a lição 193, que diz assim, ó, todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. E aí, se a gente ouvir isso aqui de dentro da individualidade, trazendo para o indivíduo, né? Aí vem aquela ideia assim, bem religiosa. Todas as coisas é uma forma para que eu aprenda uma lição. E Deus quer que eu aprenda essa lição. Não. Jesus, ele não está falando aqui com a individualidade. Tudo coopera para a mudança de percepção, para a correção dessa percepção. E essa mudança, ela é feita na consciência. É a própria mente que aceita o que ela é. Então, ela para de ficar olhando para o que ela não é e isso é a correção, é aceitar exatamente o que ela é. E aí, continua assim, ó, essa lição de hoje. Tem esse tema central, né, que está aqui nessas 20 lições, nessas 20 revisões, e na lição de hoje está falando assim, ó, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Uma lição é um milagre que Deus oferece a mim em lugar de pensamentos que fiz e que me ferem. Então, o que pode ferir, no caso, essa consciência? Em totalidade, nada, porque ela permanece imutável. Ela é imutável, então ela não pode sofrer nenhum dano. Mas o ferir aqui é a própria crença na separação. Então, ela acredita que ela pode sofrer perda, que ela pode sofrer algum dano, né? Que ela precisa, através do sacrifício, do esforço, ela vai obter algo. E aí ela fica buscando essa paz onde não existe nada.
porque de fato ela não perdeu nada. O que aprendo com ele vem a ser o modo como sou libertado. E assim escolho aprender as suas lições e esquecer as minhas. Então, é a consciência que aceita a percepção corrigida e não a percepção equivocada. E aí nessa lição que está sendo revisada, fala sobre esses pequenos passos, essas pequenas correções que quando for olhada num todo, a gente vê que aquilo sim foi muito significativo e fez toda a importância, porque quem é que está dizendo que aquilo é menos ou aquilo é mais? Se Jesus ele está trazendo assim, ó, todas as coisas são lições. Então não tem uma coisa que é muito importante e outra coisa que não tem nenhum sentido. Todas as coisas são lições. Tudo é útil para a mudança de percepção. Deus quer que eu aprenda o quê? Deus não quer que você aprenda nada porque Deus não compreende a questão do aprendizado como essa lição mesmo traz. Ela diz assim, ó, Deus nada sabe do aprendizado, mas a sua vontade se estende ao que ele não compreende no sentido de que é a sua vontade que a felicidade, que é a sua herança para seu filho, se mantenha imperturbada, eterna e para sempre crescente, expandindo-se eternamente na alegria da criação plena, eternamente aberta e totalmente ilimitada nele. Essa é a sua vontade. E assim, a sua vontade provê os meios para garantir que isso seja feito. Então, a percepção corrigida, que é o Espírito Santo, é a voz por Deus, que convida e conduz a consciência para ouvir novamente, né, e para ser novamente a vontade de Deus, que ela nunca deixou de ser. Então, por isso que todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda, é que eu volte de novo como consciência, lembrar exatamente o que eu sou. E qual é esse? O meio. O perdão. Por isso que ele traz assim, ó, perdoarei e isso desaparecerá. Perdoa e verás isso de modo diferente. Então não tem nada lá fora mudando essa percepção ou resolvendo alguma coisa para você. Porque não tem um você aqui para que algo seja resolvido, mas é a consciência que decide pela verdade, que decide pela percepção corrigida. E aí ele traz assim, ó, como linhas de prática. Cada apreensão, cada preocupação e cada forma de sofrimento repete essas mesmas palavras. Quais? Perdoarei e isso desaparecerá. É a simplicidade de pequenos ajustes, pequenas mudanças de foco fazem toda a diferença na mudança de percepção dessa consciência. E então terás a chave que abre a porta do céu e, enfim, traz o amor de Deus Pai à terra para erguê-la até o céu. O próprio Deus dará o último passo. Não negues os pequenos passos que ele te pede que dês até ele, viu? A importância de pequenas práticas, pequenos ajustes, pequenas decisões, e aí manter essas decisões com firmeza fazem toda a diferença. E não é você que faz isso, mas através aqui, ó, esse corpo agora, como esse meio de ensino, aprendizado para a consciência, ele está sendo útil para favorecer nessa decisão. Então, a consciência, ela está o tempo todo usando tudo para lembrar e aprender novamente que ela nunca deixou de ser a totalidade. Então, vamos usar esses pequenos ajustes, esses pequenos passos para trazer a essa consciência total reconhecimento e aceitação da verdade? Por isso que cada um é importante, né? Cada fragmento, ele tem uma parte essencial na salvação, que é na correção da mudança de percepção da consciência. Então vamos permitir que a percepção corrigida atue sobre todas as ilusões, para que essa certeza seja cada vez mais solidificada aqui na consciência. Então é isso, pessoal.
Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.